Me aparece aí um quadrado a dizer que entenderam. Baixar o som. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui neste novo e magnífico cenário. Não sei se gostam. Tivemos a noite toda a trabalhar neste cenário. Não parece, mas é um cenário muito bem elaborado, todo em tons de verde para agradar a todos vocês que estão aí em casa a ouvir e a ver, que é mais importante ainda, aquilo que nós vamos para aqui debitando assunto atrás de assunto. E hoje vamos ter assuntos muito, muito, muito interessantes. Mas antes de mais quero apresentar o Joaquim. Joaquim, como é que está? Está tudo bem contigo? Tudo bem, Pedro, muito obrigado. Contigo também? Tudo ótimo. O Joaquim vai nos estar a apoiar aqui nos seus comentários já habituais da nossa Tribuna Verde, Tribuna de Espartano, e também o nosso Nuno Almeida, que é, digamos, o nosso especialista nas modalidades. Nuno, tudo bem contigo? Olá Pedro, como estás? Estou aqui e vamos fazer aqui algo em conjunto agora e torna-se aqui uma novidade de juntar-me aqui a estes dois ilustres que costumam estar aqui também na tribuna para dar aqui o meu comentário das modalidades aqui, enquanto vocês falam aqui de diversos assuntos que agradam à grande maioria dos sportingistas. É verdade, Nuno, é comentários, mas desta vez vamos começar a espicaçar para não dar só comentários acerca das modalidades, mas sim de todo o universo, de tudo aquilo que nós possamos aqui falar. Exatamente, este é o novo formato de podcast que nós vamos agora começar a fazer aqui, com este cenário. Ganhámos aí um patrocínio na ordem dos 5 euros por mês e então conseguimos elaborar este magnífico cenário. Por isso a vocês que estão aí, sejam muito bem-vindos a este novo formato, novo cenário, novos comentários, novos intervenientes, novos de idade, eles já cá estavam, já eram os nossos residentes. Por isso, sem mais delonga, vai ocorrer umas eleições no nosso clube, no Sporting, e os candidatos estão a recolher as suas candidaturas. Enquanto uma candidatura anda na rua, soubemos por meios que existe outra candidatura que abriu postos diversos aí pela rua. Por isso, Joaquim, diz-me uma coisa, tu já deste a tua assinatura a algum candidato, foste à rua ou foste a uma clínica? Olá Pedro, uma vez mais. Já dei a minha assinatura a um candidato. Aliás, na minha opinião, ao grande candidato destas eleições, o Nuno Sousa, e dei na rua. De facto, não dei em nenhuma clínica, ninguém andou atrás de mim, dei mesmo na rua, junto dos sportinguistas. Mas o que é engraçado, Joaquim, diz-me uma coisa, uma clínica agora, que também é um ponto de recolha de assinaturas, a questão que nós colocamos é a seguinte: será que dá para pagar cotas lá também? Será que dá para comprar bilhetes? Tipo do género, olha, então você vem para a sua radiografia, para o seu tratamento? Não, desculpe, eu venho comprar cotas, venho pagar cotas e comprar um bilhetezito. Também pode dizer, sim, então é para o guichê 3. Olha, qual é a senha que eu tiro? É a senha C. Não é? Engraçado, não é? Agora as clínicas também dão para isso. Sabes, Pedro, isto é a adaptação que os negócios e as empresas fazem ao Covid, são as novas tendências, portanto, uma clínica... Mas atenção, segundo a entrevista do nosso presidente, não há, digamos, conflitos de interesse, não há cá a mistura de negócios pessoais. Qualquer. Não, nenhuma. Nem nas pessoas que trabalham no Sporting, nem nas clínicas dele. Nenhuma. Não há mistura. Zero. Não, com ele isso não vai haver. Pronto. Agora, uma coisa que eu fiquei espantado é que, graças a ele, já há claques e apoio a falar ali à volta do autocarro, não é? Tipo, ver o autocarro e ver aquele público todo, isso antes não existia. Não é? É verdade, Pedro, sabes, posso-me adiantar aqui um bocadinho daquilo que não se movimentavam, não iam aos estádios, não iam apoiar a equipa, não, é agora é um facto,
estamos a constatar isso agora, não é? Agora. Não é? Exatamente. Posso falar um bocadinho da entrevista dele, Pedro? Olha, um bom tema, vamos lá embora falar sobre isso. Qual entrevista? Qual entrevista? Pois, exatamente, começamos por aí. Em primeiro lugar, aquilo não se tratou de nenhuma entrevista, foi de facto uma conversa, foi um passar da mão pelo pelo, uma conversa entre amigos, um café. Espera que eu vou mascarar de Rui Santos naquela entrevista. Ok. Olha, estás parecido, de facto estás parecido. Não houve nenhum debate de ideias, dali daquela conversa eu gostava de questionar os sportinguistas, de facto, o que é que nós sportinguistas ganhamos ou ficámos a saber o que é que Frederico Varandas pensa para os próximos 4 anos do Sporting. Ele não acrescentou nada, limitou-se a fazer um exercício de vaidade, aliás, muito próprio dele, onde falou de si, lá deu um bocadinho do Ruben Amorim, bem, pudera, não é? É quem o aguenta no lugar, e acabou por, na minha opinião, há ali alguns momentos daquela conversa que roçam mesmo a obscenidade, o ridículo. Desde logo a conversa dos milhões para fazer uma aplicação. Bem, eu sei que... Joaquim, essa app foi uma coisa que ele lançou a meio do seu mandato a dizer que iria fazer e que iria tornar, e agora está preocupado com milhões. Mas e os milhões que se pagou de jogadores que nem sequer serviram, não é? Quer dizer, é fundamental hoje em dia, fundamental. Pedro, eu gostava exatamente de quem nos vê que ficasse um bocado mais esclarecido, já que não houve oportunidade naquela entrevista de ninguém ficar esclarecido. Para quem achar que é necessário milhões para fazer uma app, eu não tenho problema nenhum em dizer, é mentira. Não são precisos milhões, o clube não vai ficar descapitalizado por ninguém querer fazer uma app. Eu posso-vos dar o exemplo. A empresa que lava o meu carro tem uma aplicação brutalmente sofisticada para fazer agendamento da lavagem, que tipo de lavagem é que quer, etc. Há uma coisa absolutamente sofisticada. O homem não gastou milhões. E ele está a querer enganar os sportinguistas porquê? Porquê? Porque é que vamos continuar a justificar a falta de capacidade de competência técnica para criar uma coisa que hoje é indispensável, vamos dizer que custa milhões? Bem, mas já não nos preocupamos então com os milhões nas comissões que são distribuídas em alguns negócios muito duvidosos, nomeadamente em negócios onde adquirimos 50% de passes ou coisas parecidas, mas pagamos valores que deveriam ser para a totalidade do passe, não é? Ou então pagamos valores que não se justificam para aquilo que é os créditos que aquele jogador em causa tem. Por outro lado, também não gostei nada, ao contrário do que as pessoas andam a falar, o Varandas do Bruno Carvalho era um assunto resolvido e as publicações dos vídeos, etc. Bem, eu acho que ninguém percebeu que o Frederico Varandas ali fez mais um exercício de humilhação, porque quando ele exatamente abordou esse tema, foi exatamente para humilhar e carregar um bocadinho. Carregar, tipo, ele ainda teve de ir para o Big Brother. Pronto. Exatamente, Pedro. Olha, obrigado, era exatamente isso. Acho mal porque o Big Brother é um estatuto. E, por exemplo, eu duvido que o Frederico Varandas consiga ter esse estatuto de poder ir ao Big Brother. Duvido. Pedro, acima de tudo aquilo que me preocupou foi o presidente Frederico Varandas não apresentou uma única ideia para os próximos 4 anos, não falou de temas interessantes e que devem de preocupar a nação leonina, nomeadamente a maioria do capital da SAD, como é que vai ser a vida a nível financeiro do clube. Em 2026 também, as VMOCs. Exatamente, as VMOCs. A vida financeira do clube está a ser absolutamente desprezada e esquecida. Eu compreendo que os resultados desportivos acabam por camuflar isso. Atenção, cabe-nos a nós sportinguistas não permitir que isso vá camuflar aquilo que é a vida do nosso clube, a dependência do nosso clube. Se a vida financeira do nosso clube não estiver em condições, é o nosso clube que vai sofrer, somos nós que vamos sofrer. E o presidente Varandas não tocou numa única vez, nem nesse ponto, nem em nenhum outro. Portanto, saio bastante desiludido. Lamento que a comunicação social, no dia seguinte, tenha feito a continuação de uma maquiagem, de um tratamento VIP, que só deram voz a alguns
dizendo que está toda a gente de acordo com aquela entrevista, toda a gente gostou, os notáveis, os habituais notáveis, mas francamente... Ele até para isso estava preparado. Mas deixa-me ouvir agora a opinião também do Nuno, não sei se o Nuno viu a entrevista. Nuno, como é que é? Viste a entrevista do Frederico? Assisti, sim, Pedro. É importante ver sempre todas as alternativas que são apresentadas para o destacas mais da entrevista? Universo Lenin. Olha, concordo inteiramente com o Joaquim quando o tema das mocks é algo que devia ter sido, mesmo que não tivesse sido questionado pelo entrevistador, ele próprio deveria ter puxado por esse assunto, porque é um assunto que todos, não é? Isto é um assunto que acaba é um assunto que é crucial e que tinha sido prometido para este mandato, ou seja, não foi cumprido neste mandato, que é algo que não podemos dizer já claramente que falhou, porque ainda tem cerca de 2 meses para fechar isso, a não ser que, eu até pensei, será que é esta a novidade que ele vai apresentar, em vez de dizer que vai se recandidatar, só vai dizer que já está fechado um super negócio de reestruturação do Grupo Sporting, que também nunca foi feito realmente, não é? Foi feito o alargamento das condições que já tinham sido negociadas na altura pela antiga direção. Sim. Olha, e digam-me uma coisa, Joaquim, e o que é que aqui em relação à saída digamos, do Rogério Alves, o que é que nós já abordámos esse tema aqui, não é? E já abordámos esse tema aqui e digamos, o Rogério Alves saiu e agora quem o vai substituir, ele terá saído porquê? Será que é aquilo que nós tínhamos dito, que ele almeja um bocadito a Presidente da República, será isso? Pedro, pois, olha, quanto a isso, até poderá ser de facto. Agora, aquilo que eu sei é que nunca existiu um relacionamento pacífico entre Frederico Varandas e Rogério Alves. Aliás, foi bastante conturbado até pouco antes do Sporting ser campeão, e é curioso exatamente que Frederico Varandas, na entrevista dele, tenha falado exatamente neste momento, que falou com o Rogério Alves, mais ou menos ali quando já se sabia que o Sporting ia ser campeão. É curioso, porque de facto a informação que eu tenho é de que Rogério Alves e Frederico Varandas não tiveram um relacionamento pacífico, mais ou menos até esse momento. O momento esse que ficamos agora a saber foi quando Rogério Alves anuncia que quer sair do Sporting. Portanto, mais um tema que Frederico Varandas branqueou aos sportinguistas. Nuno, então e a tua opinião é acerca desta alteração do PMAG do Rogério Alves? Para mim é uma situação perfeitamente normal, se considerarmos que no final do mandato possa existir sempre alterações. Portanto, neste caso sairia o presidente da mesa da Assembleia Geral e o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, e serão substituídos pelos seus vices, de acordo com aquilo que foi indicado durante a entrevista. Os motivos que os levam a sair, aí já desconheço a situação. Não sabe, mas eu acho que Frederico Varandas vai ficar mais fragilizado agora. Mas pronto, isso é o que eu acho. Ou talvez não sei, logo se vê. Mais alguma coisa a acrescentarem acerca desta pseudo-entrevista? Sim, Pedro, se não te importares, gostava de dar aqui um toque final. No decurso dessa entrevista, Frederico Varandas fez uma referência muito infeliz, que vai muito ao encontro dos notáveis e da carta subscrita por 200 notáveis de apoio à sua recandidatura. E o que é que Frederico Varandas disse? Que queria ter na lista dele pessoas reconhecidas pela população portuguesa, com créditos firmados, e então, por exemplo, de magistrados, procuradores, médicos. Então, mas calma. Então, mas e os sportingistas é só isso? Então, e o resto, não interessa? O resto, Joaquim, tem de se descalçar para entrar no estádio. Não sejas assim, acho que também estás a implicar. Tens razão, peço desculpa. Uma pessoa não pode estudar. Agora uma pessoa... Aliás, tu sabes qual é o critério para ser notável no Sporting? Polo da Lacoste, viver aonde? Cargo, viver de subsídios por ter trabalhado um mês para o governo, cenas assim, ser candidato a ex-presidente ou ser ex-dirigente,
Portanto, aqui é a alma da bancada, não interessa. Não. Tu nunca, enfim, até agora não tens qualificações para ser notável, nem eu. Okay? Por isso não podes escrever cartas também. Aliás, o que eu acho engraçado é que a carta, escrever uma carta, como é que terão escrito a carta? Ainda com pena e tinta? Por isso, porque é que não escreveram um e-mail? 200 notáveis escreveram um e-mail. Não, 200 notáveis escreveram uma carta aberta. Já ninguém escreve cartas. Mas pronto, isso sou eu. Bom, Nuno, vamos falar um bocadinho aqui de modalidades e eu confesso que tenho um alto destaque das modalidades. Assim, o que é que tu destacas, o que é que tu apontas agora assim para o primeiro tema? Olha, Pedro, primeiro vou dizer que este fim de semana as modalidades foram um pesadelo. Ou seja, vocês trouxeram para misturar aqui a rúbrica com a tribuna e isto foi logo um descalabro nas modalidades neste fim de semana. Ok, em patins, empate a 4 golos em Braga. Depois, não percebi. Estivemos a ganhar no hóquei, não foi? Sim, mas o empate não serve. Poderíamos estar no dia de hoje a empatar com o Porto no primeiro lugar da tabela classificativa. Estamos agora neste momento a vencer o Juventude Viana por 9-2 num jogo em atraso, e se tivéssemos ganho esse jogo estaríamos também empatados no primeiro lugar. Não é dramático, mas começou mal aí o fim de semana. Nova derrota do voleibol masculino, neste caso com Leixões, no pavilhão João Rocha, em que o Sporting perde por 3-0. E perdemos. Nós estamos mais habituados a perder com Fonte Bastardo, Académico de Espinho, Sporting de Espinho. Desta vez o Leixões também foi um empecilho para a equipa masculina do... Mas perdemos um grande jogador também do vôlei, não é? Foi transferido. Não estou inteirado sobre essa situação, pelo menos em termos de perda de jogadores. Sei que chegou uma jogadora para o vôlei feminino, agora mas é realmente uma equipa que precisa de alguma reestruturação para conseguir atingir outro tipo de resultados. Se calhar estamos a investir o mesmo dinheiro que o Benfica está a investir, não sabemos ainda, não é? Em relação aos valores, eu acho que os valores andarão semelhantes. Agora o Benfica tem mesmo no próprio clube tem mais rendimentos do que... Não houve acordo, se tivesse havido acordo, mas não houve acordo, então conseguimos. Ainda que não tenha havido acordo, houve realmente um desinvestimento, ou chamamos-lhe assim, gastar menos com os honorários, com as modalidades, mas as modalidades mantiveram-se competitivas, por isso nem sequer... O vôlei sofreu um bocadinho, mas o vôlei também... Foi mais pelo assunto da conversa do Luís Filipe Vieira e daquilo que era a sua pretensão do que propriamente em relação àquilo que depois vai ocorrer, porque o Sporting desinvestiu, ou gasta menos, mas tem o mesmo sucesso que tinha, isso é o mais... Alguém está a fazer o jantar aí em casa, não é, Nuno? Não percebi. Alguém está a fazer o jantar aí em casa, não é? Sim. Não é fácil. E depois tenho... Era para dizer que vai. O futebol feminino, com os casos de Covid que aconteceram Isso é que foi uma vergonha. Olha, um dos temas que o nosso presidente poderia ter abordado e ter sido contra a essa situação, quer dizer, tivemos de jogar com jogadoras de 15 e 16 anos e mesmo assim só perdemos o jogo porque marcaram um golo nos últimos minutos, foi assim, após o tempo regulamentar. Foi no tempo de compensação, já foi pena. Foi muito triste isso, e nem sequer uma palavra de consolação da direção. Isso é que eu acho triste. Estamos a falar que o Sporting tinha, eu creio que sejam 26 jogadoras no plantel e 13 estavam infectadas, então como não era mais de 50%, eram apenas 50%, e isso mas é estranho ver essa discrepância entre aquilo que são as normas depois também da Liga e da Federação. Bem, sei que são competições diferentes, mas se for para a Taça Portugal também só vai-se aplicar a questão dos 50%, e se for para a Liga é com os 13 mais, incluindo um guarda-redes. É porque o Sporting não tinha nenhuma guarda-redes neste jogo, aliás teve, mas porque foi buscar a uma outra equipa de sub-23, as 3 guarda-redes da equipa principal não estavam presentes. Eu acho que isto é vergonhoso, quando uma pessoa quase não consegue, não pode colocar uma equipa em campo, tem de estar a subterfúgio de outros. Uma coisa é um surto, e para mim era assim, tem 5 jogadores com Covid, acabou, são 5 jogadores que normalmente são habituais, pronto, são titulares habituais, pronto, agora 11,
11 jogadores, pá, para mim acho que foi ridículo, e o mais ridículo que é que não vimos uma direção a apoiar, uma palavra de consolação, uma palavra de, pá, até mesmo ali poderia ter sido uma nota que ele pudesse dizer ali frente ao Rui Santos, mas não, como ele ia tão brifado para dizer ali aquela folhinha A4, ele não podia se expressar e dizer essas coisas. Diz lá, em casa ia fervilhar, diz lá. Estou a fervilhar mesmo, exatamente. É que ele, quanto ao tema, e nomeadamente ele falou mais ou menos desse tema, fazendo referência ao Bessade Benfica, ele falou aproximadamente 30 segundos desse tema e calou. Mas para estar a dar a prova de masculinidade dele, é estar a dar na cabeça do outro lado de cima, a chamá-lo de bandido. Que eu gostava de compreender de onde é que vem aquele arcabouço todo, porque ele já tem um processo de crime em cima por difamação e continua com aquilo. Eu acho que devíamos também todos refletir um bocadinho e pensar, mas espera lá, uma pessoa que já tem um processo de crime por uma coisa vai continuar a fazer essa mesma coisa? É um bocadinho estranho, não é? Ele tem vários juízes também na sua carta de notáveis e na sua carta e na candidatura e isso tudo, não é? Ele tem esses juízes todos, por isso ele pode dizer o que quer, não é? Até o dia. Mas para falar do desvirtuar da verdade desportiva, nomeadamente nessas situações que vocês os dois, o Nuno e tu agora estavam a falar, dedicou 30 a isso. Foi para dizer que na opinião dele o jogo não devia ter ocorrido e transmitiu isso a quem de direito. Pelo amor de Deus. E nem uma palavra para as jogadoras que se bateram bravamente, não é, Nuno? Exato. É isso mesmo, Pedro. Acho que poderia ter sido aproveitado esse momento também da entrevista para falar disso, até porque em algumas situações parece que mesmo dentro do mesmo país e na mesma modalidade, ainda que duas organizações diferentes, há dois pesos e duas medidas, não faz sentido. Não faz sentido rigorosamente nenhum. E quanto mais não seja, é o seguinte, eu tenho a certeza que isto não pode acontecer. Qualquer jogador, tenha a idade que tenha, seja de sexo que seja, qualquer jogador que envergue a verde e branca vestida, tem de ser defendido até às últimas consequências. Seja que jogador, seja que treinador, dirigente, etc. Não interessa. Este símbolo tem de ser respeitado. Este símbolo a todos os níveis. Não pode ser desconsiderado. E muito pior também, sinceramente, o comentário que ele fez em relação ao jogador Nuno Santos, esteve mal na sua atitude, porque respondeu, esteve mal na sua atitude, mas ele foi dar suporte para que ele hoje tivesse sido castigado pelo Conselho de Disciplina. E isso também não pode acontecer. Ele deu força a que o castigassem, coisa que nós já vimos coisas bem piores, mas bem piores mesmo, a acontecerem, entre os jogadores para a bancada, entre os jogadores e dirigentes, etc., e nada acontece. E o nosso jogador, só porque respondeu a uma provocação ou várias provocações, ele vai ser suspenso um jogo. E o que é que o nosso presidente diz? Pois eu já falei com o jogador e já o chamei a atenção. Não, o presidente chamou a atenção, vamos embora. Foi repreendido, foi o que ele disse. Ele utilizou a expressão repreendido. Exatamente. Por isso, quer dizer, se dentro de casa não defendemos os jogadores, como é que vamos querer que os outros também respeitem? O respeito tem de ser cá dentro. E esse é o problema que está a acontecer. Ninguém está com isto a desculpar a atitude do Nuno Santos, a ninguém. Agora, a nível institucional, não lhe fica bem ele vir dar carta branca a que os organismos que estão sempre no futebol estão sempre a atacar o Sporting. Pensa, mas o presidente até concorda, olha mais uma, toma. Mas o que é isto? Não dá força. Mas pronto, Nuno, e mais modalidades? De resto, Pedro, só o basquetebol é que conseguiu uma vitória. O jogo com o Benfica foi novamente adiado por casos de Covid e o Sporting antecipou o jogo contra o Iliabo, em que venceu por 85-75 e aí mantém-se na liderança. Estou a ver que queres deixar o grande destaque agora para o futsal, é isso? O futsal neste momento vai para o campeonato está no campeonato da Europa e recebeu a distinção, não uma distinção oficial, e por isso os World Futsal Planet elegeu o Sporting enquanto melhor equipa, melhor treinador, melhor jogador jovem, melhor guarda-redes, e não quiseram dar o pleno do melhor jogador que atribuíram a um jogador do Barcelona. E agora
a seleção também está a começar a fase do europeu, que vencemos. Eu não sei a ver o jogo, mas estive a ver digamos assim, o texto por escrito, com as coisas que iam acontecendo, e via-se Pani Varela, Érico Mendonça, Pauleta, Tomás Passó. Ou seja, basicamente já sabemos que é a grande representação da equipa do Sporting neste campeonato da Europa, é dos nossos atletas. Pronto, mas aí quando tiverem a vestir a da seleção, é da seleção. Pronto, mais algum pequeno apontamento? Mais algum destaque queiras dar das modalidades, Nuno? Apenas dizer que o Sporting vai participar na Taça Hugo dos Santos neste fim de semana, que é uma espécie de Taça da Liga no basquetebol. Ok, Nuno, então vamos agora para a última modalidade. Diz-me uma coisa, Nuno, na modalidade do Big Brother dos famosos, o que é que tens a dizer em relação ao beijo entre Bruno Carvalho e Liliana? Não é um assunto que acho que tenha real importância neste momento para a vida dos sportingistas de forma direta, até porque o Bruno Carvalho não está ligado diretamente ao Sporting, mas acredito, e também eu próprio tenho acompanhado um pouco mais este programa, pelo simples facto de existir um mediatismo sobre a figura do próprio ex-presidente, e creio que mesmo muitas pessoas tinham essa curiosidade de ver este programa, sendo que ele ia participar. E... Pronto, já estou a ver que o Nuno não vê o Big Brother dos famosos. Joaquim, tu que vês o Big Brother dos famosos, não perdes uma, diz-me lá então, nesta modalidade entre colocar a língua na garganta de outra pessoa, como é que achas que Bruno Carvalho saiu então no beijo dado à Liliana, depois de ter ganho uma aposta? Olha, Pedro, eu a única coisa que vi foi que o Bruno Carvalho queria 2 beijos e só levou 1. Foi a única coisa que eu vi. É esta perseguição que fazem ao Bruno Carvalho, quer dizer, nunca há uma coisa que vá do princípio ao fim, quer dizer, não, acho que, porque é que não se dá 2, quer dizer... Mas eu de vontade, está ali 2, mas não, só levou 1. Pronto, então espero que tenhamos mais comentários destes do Big Brother famosos para a próxima semana. Joaquim, eu sei que tu não perdes uma, depois um dia até poderás estar se calhar lá a comentar. Não pode ser que aquilo é só mulheres a comentar, por isso tu não podes. E então espero que de certa forma tenhas um comentário um bocadinho, ou tenhamos tempo para fazer mais comentários acerca do Big Brother dos famosos na próxima semana. Meus caros, muito obrigado por estarem aí. Já estaremos para a semana, esperemos que não seja no novo formato, acho que vamos conseguir pagar a renda para manter este estúdio e conto com vocês para a semana. Um abraço muito caloroso e saudações leoninas.